Então vamos lá a isto. Muito boa tarde, boa noite a todas que nos estão aí a ouvir. Antes de começarmos a apresentação, dizer-vos que estou verdadeiramente agradecido por ter esta oportunidade e agradecer-vos a vocês também de estarem aí desse lado, disponíveis para nos ouvir um bocadinho. E peço desde já alguma paciência, que nós gostamos de falar muito, então é provável que isto também alongue um bocadinho certos aspectos, mas será sempre com o objetivo de vos trazer o máximo de conteúdo possível. E, no entanto, teremos também outra oportunidade para podermos esclarecer mais algumas coisas. Aproveitar este momento para agradecer também à pessoa que me permitiu estar aqui e que permitiu a Catarina também estar aqui representando o nosso espaço, né, que já agora está aqui atrás de mim, e a Catarina no gabinete. Okay? Que é a Cristina. Dizer que acho que por mim e pela Catarina que nós somos verdadeiramente gratos por ela ter aparecido na nossa vida, por termos a oportunidade de falar com ela, de conviver com ela e de trazer um pouquinho do sumo e da experiência que ela foi ganhando ao longo da vida. Agradecimentos feitos, podemos passar para a apresentação, não é? Que no fundo foi o que viemos aqui fazer. Vou já aproveitar para compartilhar aqui a tela. Só a Catarina dar-me um ok a dizer que está tudo a 100%. Maravilhoso. Então vamos lá. O que é que nos traz aqui hoje? Falar um pouquinho do exercício físico na menopausa e depois a Catarina vai trazer também um bocadinho a parte da nutrição, ok? Apesar de vocês já terem estado com uma nutricionista, nós vamos falar um bocadinho de hábitos e dos pilares para uma saúde de sucesso, então vamos acabar também por incluir estes hábitos da alimentação. Ok? A apresentação vai ser simples, vai ser rápida, mas depois vocês vão ter ali um bónus que vão perceber que vai haver coisas para além disto, felizmente. No início vamos falar um pouquinho de nós, porque eu acredito que seja importante vocês também compreenderem porque é que nós estamos aqui, que autoridade é que nós temos, faz sentido estarmos a falar ou não sobre estes assuntos. Depois trazer um pouco como é que nós trabalhamos no nosso espaço, para vocês também terem a oportunidade de nos conhecer e até de nos vir visitar pessoalmente ou online, estamos sempre disponíveis. E depois falar um pouquinho então do exercício físico, o que é que a ciência nos traz sobre a menopausa e o que é que o exercício físico pode ajudar nisso. Começando então pelas apresentações. Eu sou o Nuno, sou o Integrative Trainer aqui no The Integrative Spot, que já vamos falar um bocadinho dele. Uh, para além daquilo que eu faço, eu gosto também muito de falar sobre o que eu sou. E então eu gosto de começar por aí dizendo que sou um apaixonado por exercício físico, por saúde e, e por tudo o que isso envolve, desde o estudo, desde a aplicação prática das coisas. Sou também um apaixonado por desenvolvimento pessoal, acho que é fundamental qualquer pessoa que lida com a saúde ter acesso a conhecimento que permita compreender como é que funciona a cabeça das pessoas, a crença das pessoas, como é que está o emocional das pessoas e o que isso pode influenciar na prática. Uh, Licenciei-me em Educação Física e Desporto já há alguns anos. Durante esse processo tirei algumas pós-graduações, hoje já tenho 5 pós-graduações, uma delas na Fisiologia do Exercício Clínico, algumas formações internacionais, principalmente na área do movimento humano, e para além de ser este Integrative Trainer, este Personal Trainer, sou também formador numa instituição espetacular, que é o Group Academy, onde eu dou formação nas pós-graduações mais associada à área de movimento humano, avaliação para prescrição, e depois também nos CETs, aqueles cursos mais iniciais na área do exercício, sobre populações especiais, musculação e cardio fitness, por aí fora. Agora que já conheceram um bocadinho de mim, acho que faz também sentido conhecerem um bocadinho da Catarina. Olá, eu sou a Catarina, sou nutricionista aqui no The Integrative Spot. Também sou apaixonada pelo exercício físico, para além de ser apaixonada por ajudar pessoas na parte da alimentação. Sou licenciada em Ciências da Nutrição e especializei-me mais na parte clínica e principalmente na parte desportiva. E acho que é tudo. Pronto, apresentações já foram, já podemos saltar esta parte. Vamos começar aqui a trazer algum conteúdo, né? Eu gosto nas apresentações não trazer só conteúdo associado à parte técnica, não é? E à parte prática, mas gosto também de nos fazer pensar um pouquinho sobre a vida.
Então trago esta frase do Leonardo da Vinci, que ele nos diz que para nós desenvolvermos uma mente completa, nós devemos de estudar a ciência da arte e a arte da ciência. Aprender como ver. Isto é mesmo muito importante. E acabarmos por perceber que tudo está conectado com tudo e vice-versa. Eu acredito que esta frase é muito importante para aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, para a nossa vida, para aquilo que nós nos propomos a trazer para aqueles que confiam em nós, não só em termos profissionais, mas também em termos pessoais. Não é? Nós muitas das vezes estamos focados em aprender, em aprender, em aprender, em aprender, mas depois não conseguimos aplicar essa arte, não conseguimos aplicar esse estudo todo que trouxemos e muito menos às vezes conseguimos perceber que tudo está interligado. Então eu acho que desta frase surge uma trilogia, okay? Aquilo que para mim é a trilogia da vida. E essa é a trilogia do conhecimento, arte e sabedoria. Para mim, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para aprender. E eu acho que nesse processo nós passamos por estas três frases. Okay? No segundo, aqui eu coloquei a palavra arte apenas para se referenciar com a frase, mas podíamos colocar outras. Então nós temos a primeira fase, a fase do conhecimento, onde nós adquirimos conhecimento sobre nós próprios, o autoconhecimento, ou nós adquirimos conhecimento sobre os outros, ou nós adquirimos conhecimento sobre temas que nós gostamos. Depois passamos para a parte da arte, e esta parte da arte é o quê? É nós temos o conhecimento e começamos a perceber que há ali aspectos que se relacionam. Ok, se a pessoa tiver esta crença, se calhar pode apresentar este comportamento, se a pessoa tiver esta patologia, eu vou poder trabalhar isto, isto e isto, se eu fizer isto, vai acontecer outra coisa qualquer, não é? Começarmos a compreender que tudo está interligado, o que eu faço influencia o que o outro faz, e o que o outro faz influencia o que eu faço e o que eu sinto. Para depois passarmos para a supremacia máxima, digamos assim, da evolução, na minha opinião, que é a sabedoria, que é nada mais, nada menos do que a aplicação prática de todo este conhecimento e arte que fomos adquirindo ao longo do tempo. Passando esta fase desta mini parte de desenvolvimento pessoal, começámos então aqui a falar do nosso espaço, da Integrative Spot, onde nós conseguimos trabalhar com as pessoas presencialmente, onde nós conseguimos entregar a nossa magia, no fundo. Nós somos um espaço de exercício físico individualizado, orientado e especializado e integrativo. Nós depois já vamos falar um pouquinho mais do que é isto integrativo, e o nosso propósito, a nossa missão, passa por aumentar e melhorar a capacidade física dos nossos alunos e contribuir para o seu desenvolvimento como seres humanos, através de um conceito de treino integrativo. Eu acredito, nós acreditamos, falo também por a Catarina, não é? Acho eu, que tudo o que nós fazemos na vida está dependente de crenças, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós já ultrapassamos, daquilo que nós fizemos, não é? E então, como marca e como pessoa, nós temos algumas crenças, não é? E algumas delas são que todos podem mudar as suas vidas se assim escolherem, que nenhuma dor é para sempre. Eu gosto muito de trabalhar com dor, já agora. Que o movimento salva vidas, o serviço genuíno traz resultados, que tudo é alcançável, seres humanos integrativos são o futuro, e o acompanhamento interdisciplinar, e aqui interdisciplinar e não multi, porque multi, as pessoas trabalham separadas, cada uma na sua valência, para ajudar uma pessoa. No inter, as diferentes profissões trabalham em conjunto para criar a melhor solução possível para a pessoa, não é? E isto já é o presente, felizmente, e é um dos nossos grandes objetivos, é criar uma marca que tenha esta estrutura, que permita entregar o melhor plano possível àquela pessoa que confia em nós, e será ainda mais o futuro, na nossa opinião. Isto tudo remete-se em ações, as nossas crenças remetem-se em ações e remetem-se em resultados. E então eu trago esta frase aqui, que foi o Luís Fernando uma vez disse esta frase, quem não conhece acho que faz bem em pesquisar, que nos diz que a grandeza de uma marca é vista pelo valor total que ela gera. Então, eu espero que um dia o da Integrative Spot seja a maior marca que existe no mundo, porque é sinal que conseguimos ajudar mesmo muita gente e revolucionar este mundo do exercício físico, trazendo esta perspectiva integrativa. Esta perspectiva tem muitas componentes que influenciam o seu trabalho, a sua aplicação prática, quer mesmo no treino, há muitas premissas associadas ao treino,
mas também associadas à vida geral e à forma como vemos o ser humano. Então, a abordagem integrativa procura ver o ser humano nestas três componentes, na biológica, psicológica e social, compreendendo que nós somos a nossa estrutura, somos aquilo em que acreditamos e somos aquilo que vivemos, não é? E a relação entre isto faz com que nós tenhamos que adaptar o processo de intervenção com a pessoa que está à nossa frente. Para quem nos quiser visitar pessoalmente, fica aqui uma ideia da distância que nós estamos, de pontos de referência. Nós estamos situados em Gondomar, São Cosme, nesta loja maravilhosa que vocês podem ver nas fotos. 15 minutos do Estádio Dragão, embora isto dependa um bocadinho da velocidade a que vocês conduzem, não é? Eu às vezes chego mais rápido, e do Fórum Madureiras, que estamos aqui a 2 minutos. Nós já falámos muito aqui do The Integrative Spot, estamos totalmente disponíveis. No fim nós vamos ter os nossos contactos e estamos totalmente disponíveis para vos ajudar em alguma coisa e para também responder a perguntas sobre isto, mas vamos falar daquilo que nos verdadeiramente trouxe a este processo, que é a menopausa. E como já perceberam, eu gosto de trazer frases para as coisas que faço, e esta frase para mim é impactante. Eu não ouvi relativamente à menopausa, mas adapto, e vocês também podem adaptar. Em vez da menopausa, podem colocar outras coisas, não é? Em que é importante tu compreenderes, e agora eu falo diretamente para ti ou para si, que tu não és a menopausa. A menopausa apenas faz parte de ti, ok? Nós muitas vezes associamos que fases a nossa vida, e isto até ficar bem ciente, vocês já sabem isto, mas ficar isto bem definido, a menopausa não é uma doença, ok? É literalmente uma fase de desenvolvimento, de evolução e de crescimento da mulher, não é? E é importante nós termos esta redução do tabu relativamente a este tema, mas mesmo que não seja a menopausa, às vezes uma situação má que acontece na nossa vida, nós às vezes perdemos a nossa identidade e tornamos essa situação. Não nos podemos esquecer, não se podem esquecer que vocês continuam a ser mulheres, continuam a ser mães, continuam a ser irmãs, continuam a ser amigas, continuam a ter as vossas dores, os vossos desconfortos, e então é importante ter tudo isso em consideração na prática. Okay? Pegando então mais uma parte aqui de desenvolvimento pessoal, no fundo, passamos para o que é que a ciência nos diz. Eu não vou falar especificamente sobre cada artigo, senão ficávamos aqui 5 horas e já ficar menos de uma hora já não é fácil comigo a falar, mas eu trouxe aqui alguns artigos que basicamente falam sobre componentes, sobre consequências ou sinais que têm tendência a aparecer neste processo de menopausa, não é? Como a osteoporose, por exemplo, e perceber qual é o efeito do exercício físico nesta densidade óssea, a questão da parte farmacológica e não farmacológica nos sleep disorders, não é? Neste trabalho da qualidade do sono. Este artigo, claro que todos os artigos, todas as revisões têm os seus lados negativos, digamos assim, os seus lados positivos. Neste artigo mostra que a parte farmacológica tem efeito sobre o sono, por exemplo, e que a parte do exercício físico não tem tanto. Neste caso, a parte aeróbica, yoga ou até a suplementação com ômega 3. Mas na minha opinião, ok, e não estou a contradizer o artigo, mas dizendo que quando nós começamos a cuidar da nossa vida, quando nós fazemos exercício físico, a parte hormonal, todas as hormonas são estimuladas, todo o sistema que é estimulado, a nossa qualidade de saúde melhora exponencialmente. Por isso eu acho que como consequência o sono vai ter que melhorar, e aliás o trabalho que nós fazemos aqui é um dos primeiros feedbacks que nós recebemos, e a Catarina está aqui e não me deixa mentir, que é que a qualidade de sono, os níveis de stress melhoram bastante. Aqui também a importância do exercício físico para a função sexual e para a qualidade sexual, não é? Eu sei perfeitamente que isto é algo que as mulheres acabam por, se calhar até perder um pouquinho a sua identidade, não é? Por perderem a vontade, por perderem o desejo. E realmente conseguiu-se comprovar que o exercício físico ajuda principalmente no fortalecimento dos músculos do soalho pélvico e, consequentemente, melhora a qualidade da relação sexual, a sensibilidade, por aí fora. Aqui outros artigos que mostram, ou que procuram mostrar os benefícios do treino cardiovascular, por exemplo, na hipertensão na pós-menopausa, e percebeu-se que treinos moderados, treinos até uma intensidade moderada, podem ser aplicados em qualquer dia, a não ser que, mais uma vez, exista alguma patologia, alguma condição específica que impeça isso. Okay? Natação.
o que se provou é que é qualquer intensidade e que não existem efeitos negativos, mesmo em intensidades mais elevadas. Está aqui outros exemplos de artigos que vamos falar já mais abaixo em termos de benefícios que surgem no processo. O tratamento de uma densidade óssea, tratamentos de uma baixa densidade óssea ou da osteoporose, alterações cognitivas ou mentais na saúde da mulher após menopausa ou durante a menopausa, e estas alterações do sono, dos padrões de sono que também surgem, né? Estes artigos e outros mostram-nos que existem consequências e sinais comuns neste processo, que são a redução da capacidade de processamento de informação, principalmente na memória verbal e processo de aprendizagem. Por isso é que é importante continuarmos a estudar, continuarmos a ouvir e a ler coisas que nos façam pensar, okay? Transtornos de sono, como por exemplo as insónias, transtornos emocionais, depressão, ansiedade, irritabilidade e flutuações de humor, tendência para a tal hipertensão após a menopausa, sensações súbitas de calor e sós noturnos, aumentos de peso, fadiga e secura vaginal. Okay? Certamente consequências e sinais que todas vocês já conhecem. Não é? E se tiver já agora algum homem também a assistir, vai passar a conhecer, porque eu acho que é importante nós também conhecermos e percebermos sobre isto, porque entendermos a pessoa que está ao nosso lado é o que também cria, na minha opinião, relações de sucesso. E a Catarina está aqui, ela é minha namorada também, não é? Tenho a vantagem de ter uma nutricionista como namorada e acredito que ela também pensa da mesma forma, não é? Exercício físico. Dos benefícios associados ao exercício serão idênticos a qualquer faixa etária ou a qualquer tipo de população, digamos assim, ou seja, uma mulher na menopausa vai ter todos os benefícios associados ao exercício físico que teria noutra fase da vida qualquer, ok? Mas aqui mais específicos associados a alterações que podem surgir na menopausa, melhoria dos perfis lipídicos, melhoria de inúmeros fatores cardiometabólicos, como por exemplo hiperglicemia, pressão arterial, dislipidemia, efeito anti-inflamatório, isto é muito importante, mostrou-se haver aqui alguma tendência para inflamação do miocárdio, do endotélio, e o exercício físico traz este efeito anti-inflamatório, modificação da composição corporal, devido também à tendência de aumento de peso, melhoria da aptidão física e funcional e consequente redução dos sintomas de dores e níveis de fadiga. Okay, eu sei, é normal nesta altura surgirem dores que nunca tiveram, é perfeitamente normal, há explicação para isto e também há possibilidade de regular essas dores. Depois também já vamos falar mais à frente de duas mais comuns e depois também, mais uma vez, terão a oportunidade com o tal bónus de perceber ainda melhor algumas coisas sobre que estamos aqui a falar. Depois, melhoria nos estados de humor, principalmente associados à ansiedade e depressão. Aqui uma chega. Eu acredito que qualquer treino ajuda, mas a ciência tem mais referência do tipo de treino associado a melhorar a ansiedade e a depressão, é o treino cardiovascular, o conhecido treino aeróbico, ok? Mas qualquer tipo de treino irá melhorar as nossas sensações de bem-estar por aí fora. E o fortalecimento dos músculos do soalho pélvico. Claro, já tínhamos falado um bocadinho em cima, mas o exercício é essencial. Só que para nós termos um bem-estar e para nós falarmos em saúde, nós precisamos de vários fatores. Então, quais são os maiores fatores de saúde? Consegue-se perceber hoje que a junção destes três fatores influencia mais de 85% de possíveis doenças, estados, patologias que surgem no nosso sistema. Isso, neste caso, influencia de forma positiva. Esses fatores são o stress, o sono e o estilo de vida. Sem nenhuma ordem hierárquica, quando eles estão desregulados, afetam verdadeiramente a nossa vida e a consequente relação entre estes. Nós vamos procurar falar destes três e quando falarmos do estilo de vida, vamos dividir aqui um bocadinho no exercício físico e um bocadinho na alimentação, onde depois a Catarina vai falar com vocês. Então, stress. Apenas aqui algumas estratégias. Como é que eu posso gerir o meu stress? Okay? Stress é diferente da ansiedade. Stress são coisas que surgem naturalmente no nosso sistema, porque temos mais coisas para fazer. Ele é disputado por diferentes motivos em cada um de nós. Mas dá-vos aqui algum exemplo, aplicar técnicas de mindfulness e meditação, diferentes estratégias de respiração, por exemplo, melhorar ou adaptar processos de organização. Aqui trouxe o time blocking, que basicamente é um método de organização que define prioridades e define tempos específicos para cada tarefa, retirando-nos a responsabilidade de ficar mais tempo nessa tarefa, por exemplo.
o estudo e compreensão daquilo que nos faz sair do equilíbrio. Nós temos que saber o que é que nos altera e trabalhar em possível ressignificações ou até alterações de crenças. Estas, para mim, uma das mais importantes e que nós temos muita facilidade em aplicar, desculpem, mas muitas das vezes nos esquecemos, que é a alteração do meio externo e os inputs que trazemos para o nosso sistema, ok? Muitas das vezes nós estamos focados ou focadas a ver notícias de coisas más e de que isto aconteceu e se calhar podíamos tirar o foco disso e nesse tempo podíamos estar a ler um livro, podíamos estar, por exemplo, a ouvir um podcast sobre algum tema que nós gostamos, desenvolvimento pessoal, política, algo que nós gostamos, mas que nos faz pensar em coisas boas, que nos faz começar a criar uma comunicação positiva, como por exemplo temos aqui no próximo ponto, adaptar uma comunicação positiva e um comportamento orientado para soluções. Ou seja, em vez de eu ficar aí, pá, aconteceu-me isto, eu não está, pá, só a mim é que me acontece isto, e conseguir, não é fácil, mas conseguir dentro dos possíveis, não é? Que eu sei que isto é geral, mas cada um de nós tem as suas situações em que é difícil sair desta bolha, procurar direcionar o nosso comportamento para soluções. Ok, isto aconteceu, mas há algo que eu posso fazer? Não? Ok, vou aprender a gerir a parte emocional disto. Se há, o que é que eu posso fazer? Vou aplicar, vou ver se resulta por aí fora. E depois aqui um exemplo de exercícios de gratidão. É uma estratégia, por exemplo, o Diário da Gratidão é uma das estratégias de journaling, ok? Onde nós escrevemos diariamente o que é que nós somos gratos pela nossa vida. Eu, por exemplo, gosto mais de fazer esse exercício em meditação, mas trago esta oportunidade para vocês. Sono, todas as anteriores, ou seja, se nós melhorarmos o nosso nível de stress, o sono vai melhorar automaticamente. Depois, dentro dos possíveis, acordar à mesma hora e no primeiro despertador, para não quebrar ciclos de sono. Receber o mais rápido possível 15 minutos de luz natural ou mais tempo em casa, por exemplo, de uma luz branca brilhante forte. Evitar ingerir café até 12 horas antes da hora de dormir. Isto aqui é um exemplo, ok? Há pessoas com uma janela biológica mais baixa que conseguem tomar até, por exemplo, 6 horas antes e não ter nenhum efeito secundário, mas mais vale jogar pelo seguro, né? E aqui, mais uma vez, não necessariamente isto vai reduzir a quantidade de sono, mas vai influenciar a qualidade deste mesmo sono. Okay? Após o jantar, ou começar a pensar em ir para a cama, desligar todas as luzes acima da cabeça e ficarem ligadas as luzes abaixo do nível dos olhos, preferencialmente com as mais quentes, e antes de dormir, fugir de informação rápida, fugir de informação dramática, fugir de séries de suspense por aí fora, e se possível, ir dormir com uma respiraçãozinha ou com um trabalho de mindfulness. Eu já sei, como eu tinha falado em cima, é normal haver dores. E trago aqui uma delas das mais comuns que surge nesta fase, que é as dores nas costas e esta questão da osteoporose. Okay? O treino, eu vou-vos dar um exemplo de um treino, não é? Vocês já estou a dar aqui um spoiler, mas vou-vos dar um exemplo de um treino que vocês podem aplicar no dia a dia, ok? Que acho que isto é muito importante. Para além de vos trazer aqui mil e uma coisas que podem fazer, é trazer-vos mesmo a prática. Mas a ciência mostra que antes de nós passarmos para esse processo prático, é importante passarmos por um processo educativo de como é que a dor funciona. E então eu quero vos dizer isto aqui. A dor é multifatorial, ok? Ou seja, não é só por vocês estarem na menopausa, não é porque, por exemplo, vocês podem estar a começar em processos de osteopenia e futura osteoporose, ok? Não é só porque estiveram sentadas mal no trabalho, não é só porque têm uma postura torta, não é só porque tiveram mais stress, discutiram com o marido, com os filhos, o que for, ou com o chefe ou com a chefe, e ficaram mais estressadas e começou a doer. É um conjunto de todos estes fatores. Okay? Então, todas estas dores têm que ser tratadas tendo isto em consideração, dores, desconfortos, okay? Mas eu vou-vos dar um exemplo de um treino que, em princípio, se não houver nenhuma condição específica associada, qualquer pessoa o pode fazer. Ok? Antes de irmos para isso, faço aqui uma pergunta provocadora, que é, então será a menopausa ou a fase da menopausa limitadora para a prática do exercício físico? E eu digo assim, não. Por isso, toca a levantar do sofazinho e começar a criar hábitos associados ao exercício físico, porque o nosso corpo foi feito para nos movimentarmos. Seja num estúdio, seja num ginásio, seja com alguém que vocês gostam e conhecem.
encontrem algo que vos faça sentir bem e bora fazer exercício físico. Para vos ajudar, vou-vos falar um bocadinho de o que é que nós devemos ter em consideração então quando vamos fazer exercício físico ou quando vamos contratar um PT, quando vamos a um ginásio, o que é que eu devo procurar que o meu treino tenha, o que é que eu devo pedir para o meu PT que o meu treino tenha. Primeiro, inclusão de técnicas de respiração. Depois, exercícios de mobilidade e estabilidade, preferencialmente que tenham em consideração as nossas expressões de movimento e não exercícios gerais, não é? Treino visual e coordenativo, enxaquecas, insónias, instabilidade cervical. Por exemplo, as enxaquecas são muitas vezes provocadas por instabilidade, aqui entre aspas, cervical, ou informação que a cervical passa para o resto do sistema. E este tipo de treino pode ajudar muito nisso. Realizar treinos que tenham em consideração os padrões de movimento fundamentais e retornar à calma. E agora vocês dizem, ok, Nuno, isso é muito bonito, mas eu agora sei lá o que é que vou fazer. Eu estou em casa, pá, o que é que eu vou fazer? Não faço a mínima ideia. E é por isso que eu vos trago aqui um exemplo de um treino dividido em 3 fases. Ok? Depois vocês vão ter um vídeo de uma pessoa, da Raquel, e que desde já agradeço também à Raquel por se ter voluntariado. Voluntariado. Olhem aqui os emojis a aparecer do MacBook. O MacBook agora faço gestos e aparece os emojis. Olha, faço um fixe e não apareceu fixe. Pronto. Não correu tão bem. Mas pela Raquel se ter voluntariado a fazer esta parte, digamos assim, não é? De dar estes exemplos. hum, e dizer só para também que vocês vão ter então a possibilidade de ver este conjunto de exercícios. Divide em 3 fases: preparação de movimento, fase fundamental e retorno à calma. Fase de respiração, breath wave, depois fase de mobilidade, 6 a 10 repetições cada exercício, respirações lentas e controladas, depois 2 vezes 15 a 20 repetições e depois aqui um mini circuito de jumping jacks e skipping. Tenho aqui o exemplo dos vídeos, ok? Aqui a Raquel está a respirar. No Breath Wave nós procuramos que o início da respiração seja empurrando a mão que está na barriga. Depois aqui o gato e o camelo, procurar não afastar muito as mãos e os pés. Aqui a Raquel está um bocadinho afastada, mas também numa questão de proteção do pulso, ok? Fazer aqui este gesto, manter os nossos membros, as mãos e os pés a fazer força contra o chão. O Open Book, onde nós procuramos rodar o nosso corpo para um lado e depois rodar em direção ao teto. Importante, não é a vossa obrigação, como é óbvio, decorar estes exercícios. Esta aula vai ficar gravada no YouTube e depois vocês podem usufruir dela, ok? Por isso tenho aqui os exemplos dos exercícios, procurar sempre manter a coluna ereta, respiração controlada, aqui por exemplo no Bird Dog, evitar a deslocação da anca para a perna apoiada, a Banded Glute Bridge, o Jumping Jacks e o Skipping. Depois na fase fundamental, um circuito, 2 a 3 rondas, demora aqui entre 14 a 21 minutos, dependendo se escolhem 2 ou 3 rondas. Nas inclined push-ups, pode ser, por exemplo, numa mesa, ok? Vocês fazem quanto mais alto, mais fácil, quanto mais baixo, mais difícil. Manter o corpo bem alinhado, aproximar o corpo todo e afastá-lo. Aqui os lunges laterais, dar passos lateralmente e tocar com a mão contrária no joelho ou no pé. Remada, se não tiverem o elástico, podem usar garrafas, deitar-se em direção ao chão e puxar a garrafa para vocês. Os air squats podem também acrescentar carga à medida que vai ficando mais fácil. O clean and press. Ok? Aqui só esta ação de puxar para o ombro e empurrar acima da cabeça. O deadlift a uma perna. A perna de trás só com a ponta do pé, manter a coluna bem alinhada, ligeira flexão ou extensão é tranquilo, ok? E aqui o pall of press, onde estamos lateralmente para uma carga e nós procuramos empurrar sem deixar que a carga nos leve para onde ela está apoiada. Okay? Depois, a fase de retorno à calma, 2 a 3 vezes o cardial line stretch, okay? Aqui o que a Raquel está a fazer, onde eu vou à frente com as mãos acima da cabeça com uma perna, a mesma perna vai para trás, eu vou em direção ao chão, depois cruzo a perna atrás da outra, deixo cair o meu corpo, e um box breathing, uma estratégia de respiração 4-4-4-4, pode ser outro tempo, okay? O objetivo é relaxar. Vocês aqui podem, basicamente, fazer cada fase, cada 4, portanto, uma fase da respiração. Ou seja, eu inspiro em 4, seguro 4, expiro em 4, seguro 4 e repito isto, por exemplo, 10 ciclos.
ok? Sugestão de materiais baratos, têm várias variações de peso, gasta-se pouco dinheiro para ter um treino completo em casa. E agora já falámos do exercício, vamos falar aqui um pouco sobre os hábitos alimentares, que isto já está muito a longo. Ok, vamos falar aqui um bocadinho, aqui rapidinho sobre os hábitos alimentares. Já falámos sobre o stress, já falámos sobre o sono e acabamos agora de falar sobre o exercício físico. E nós sabemos que vocês já tiveram acesso a uma nutricionista, por isso nós só vamos passar aqui de uma forma geral pelos hábitos alimentares que uma mulher nesta fase deve ter, mas realço que estes hábitos são gerais, ou seja, toda a gente deve seguir estes hábitos que eu vou dizer agora. Primeiro, privilegiar uma alimentação completa, variada e equilibrada para ter o espectro de todos os micronutrientes, incluir hortofrutícolas, cereais integrais, laticínios e proteínas magras e também as leguminosas, que são uma ótima fonte de ferro. Depois devemos optar mais por hidratos de carbono ricos em nutrientes e em fibras e evitar aqueles que são ricos em açúcar, mesmo por causa da melhoria da composição corporal, ou seja, para minimizar um bocadinho o ganho de peso. Depois devemos aumentar a ingestão de proteína para minimizar a perda de massa muscular que acontece com o avançar da idade. Também devemos reduzir o consumo de carnes vermelhas, enchidos e alimentos processados, que reforço que é um hábito que toda a gente, população geral, deve ter. Depois também devemos limitar o consumo de álcool e de sal para minimizar a retenção de líquidos, fazer análises sanguíneas com regularidade, principalmente à vitamina D e ao cálcio, por causa da saúde óssea. Devemos também aumentar a exposição solar, não só por causa da vitamina D, mas também para a nossa disposição, porque apanhar sol deixa-nos a todos mais bem dispostos. Devemos também garantir uma boa hidratação diária, no mínimo 1,5 litro, é a quantidade que devemos ingerir por dia, água ou chá sem açúcar, e também reduzir o consumo de cafeína, como falámos anteriormente, por causa do sono, e de comidas picantes, principalmente por causa das ondas de calor que às vezes pode sentir nesta fase. E são estes os hábitos. Assim muito rápido. Maravilhoso, obrigado. Isto já está longo, eu falo muito. Vamos lá. Como nós tínhamos falado, vocês vão ter um bónus, ok? Onde a Cristina, eu e a Catarina vamos fazer uma live em que o objetivo vai ser responder a todas as perguntas que vocês tenham relativamente a esta apresentação ou até relativamente a outras coisas que eu, a Cristina ou a Catarina vos possamos responder. Aproveitem para fazer as perguntas, ok? Porque agora sim vão poder perguntar especificamente para a vossa situação, para algo que vocês estão a sentir, a passar, e não receberem um feedback tão geral. Aí aproveitem. Vamos imaginar, não é, que vocês estão muito ansiosas e não conseguem esperar por esse momento. Tranquilo. Nós deixamos aqui os nossos contactos. Okay? O meu contacto, o meu Instagram pessoal, o meu e-mail pessoal, o Instagram da Catarina, o e-mail da Catarina e o nosso da Integrative Spot, e nós estamos verdadeiramente disponíveis para responder às vossas perguntas. Peço-vos só uma coisa. Enviem a dizer: olá Nuno, olá Catarina, olha, tenho esta dúvida. Vim da Associação Portuguesa da Menopausa, vim da Menopausa Divertida Portugal, vi a vossa apresentação no YouTube, no Instagram, no grupo do Facebook, onde vocês viram. Olha, tenho esta dúvida, ok? Só para eu saber que vocês vieram daqui, e também, se quiserem visitar-nos pessoalmente, estão completamente à vontade, e nós estamos aqui verdadeiramente disponíveis para ajudar. Aproveitar este final para agradecer, não é? Até aproveitar para tirar aqui o compartilhamento do ecrã. Obrigado à Catarina por estar aqui e por ser a minha parceira de vida também, e não só parceira de projeto. Obrigado a vocês por nos estarem a ouvir, apesar disto ter ficado um bocadinho mais longo. Acreditem que é sempre com o objetivo de passar o máximo de informação para vocês. Obrigado à Cristina, obrigado à vida da Associação Portuguesa da Menopausa, obrigado a esta oportunidade. Espero mesmo que possa conhecer pessoalmente alguma de vocês ou outras através de mensagem, através de chamada, para que vos possa ajudar no vosso processo. Muito obrigado e até uma próxima.